Olá! O que leva milhões de jovens em todo o país a procurar um concurso público. Eles passam mais de 6 horas por dia estudando em cursinhos, em casa, com amigos e muitos abandonam a vida social para atingir esse objetivo. Profissionais que chegam a largar a carreira a fim de se dedicar a essa nova modalidade, a de concurseiros. A decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre o cadastro de reserva, a indústria dos cursinhos. São aulas pela manhã, à tarde, à noite e até de madrugada. Tudo isso para garantir as salas cheias e um bom faturamento mensal. E os terceirizados, uma classe de trabalhadores necessária, muitas vezes discriminada e mal remunerada. E ainda uma entrevista com a juíza Noêmia Aparecida Garcia Porto, diretora da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, que vai falar sobre os tipos de contratação. O STJ Cidadão está começando agora. O que leva milhões de jovens a sonhar em passar em um concurso público? Horas de estudos, investimento em cursinhos, livros, apostilas, noites de sono perdidas. Muitos até se isolam do mundo e deixam a vida social em busca desse sonho. Veja o porquê na reportagem de Kátia Gomes. Sala de aula lotada, olhos e ouvidos atentos. Preparação para o vestibular? Prova do Enem? Nada disso. Esta é uma das 50 salas preparatórias para concurso público que existem em Brasília. Estima-se que 13 milhões de pessoas estudam para algum concurso hoje em todo o país. Somente a rede deste cursinho tem 22 mil alunos matriculados nos cursos presenciais e online. São aulas pela manhã, tarde, noite, aulões fim de semana e também madrugadões. São horas e mais horas dedicadas aos estudos para conseguir realizar um sonho, ser aprovado. Motivo para tanto empenho? Eu acho que o concurso é um trabalho estável, é bem mais tranquilo e é para a vida toda. Estabilidade financeira, nossa, sonho de qualquer pessoa hoje em dia. Estabilidade, a palavra mágica. Ainda que boa parte dos concursados hoje em dia seja admitido de acordo com a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Esses, via de regra, eles não têm uma estabilidade, porém, eles são admitidos por concurso público e para a demissão deles se concretizar é preciso um justo motivo, ou um processo disciplinar ou pelo menos uma motivação, senão a dispensa é considerada nula, inclusive conforme vem decidindo o Supremo Tribunal Federal. Fazer um cursinho para concurso não é barato e exige investimento. Hoje, com 6 meses, você já começa a colher frutos. Mas dependendo da carreira, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos, depende. Hoje você pode gastar de 6 mil a 60 mil reais, dependendo da carreira, até a aprovação no concurso dos sonhos. Esse grupo de amigos resolveu ir morar juntos para estudar para concurso. A estratégia deu tão certo que 2 deles já foram aprovados. Nos juntamos os 3, começamos a estudar muito, assim, cada um incentivando o outro a acordar em todos os momentos assim mais difíceis dos estudos, né? Dando um apoio moral quando você não vai bem na prova. E depois de mais ou menos 1 ano e 2, 3 meses estudando, eu passei no primeiro concurso. Não era o que eu estou atualmente, era de um nível um pouco abaixo, mas depois de mais 1 mês estudando, eu passei no concurso que hoje eu estou e assim, estou muito feliz. Hélio veio de Anápolis para trabalhar em Brasília, mas mudou de ideia ao chegar aqui e se juntou aos 3 amigos. Eu resolvi começar a estudar quando eu vi que o Henrique passou no concurso da Câmara, que ele ganhava o mesmo salário que o meu gerente, que era muito bom. Então, às vezes, você tem que faltar um aniversário, né? Uma festa de família, vai acabando que você tem que abrir mão de algumas coisas que as pessoas não entendem. Mas depois que você conquista, realmente faz um pouco de sentido essas coisas. A gente viu que o nosso empreendimento deu certo, 50% do nosso público já foi aprovado e agora a gente está querendo, eu e o Hélio, nosso amigo que ainda não passamos, nós estamos aí na caminhada para tentar conquistar a nossa aprovação, que está perto. É um mundo à parte que cresce a passos de gigante. Os números a seguir são do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Em 2007, o número de inscrições em concursos federais, estaduais e municipais foi de 3 milhões. Em 2013, esse número pulou para 12 milhões. Um concurso da Câmara dos Deputados de 2014 teve 1.167.736 inscritos para 113 vagas. Isso dá mais de 10 mil candidatos por vaga. Para um concurso também deste ano da Caixa Econômica Federal, se inscreveram 1.887.376 candidatos, só para cadastro reserva. Se brigar por uma vaga no setor privado é uma guerra, no serviço público não é diferente. Então, qual é a vantagem? Pela estabilidade financeira, pelo status, pelo prestígio, por ter o pagamento certo no final do mês, por abrir portas para você exercer outras atividades, como dar aula, escrever, dar palestras, consultoria. Outros já buscam porque tem benefícios do regime estatutário, que são muitos. Desde auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio natalidade, licença capacitação. Você tem algumas carreiras, tem licença prêmio, tem anuênios, tem chance de progredir. Cada carreira você tem a progressão. Então hoje você começa em um nível com a remuneração inicial e ao passar do tempo você vai crescendo de forma progressiva nessa carreira até chegar, à aposentadoria com a remuneração melhor. Esse pessoal já tem nome, virou uma categoria, os concurseiros. Mas essa febre preocupa. O problema não é você fazer um concurso público. O problema é que concurso público você vai fazer para que os seus dons, as suas habilidades, as suas capacidades sejam de fato aproveitadas pela comunidade. Aí sim, aí você junta as duas coisas. O concurso no Brasil foi instituído com a intenção de estruturar o quadro funcional do serviço público. A Constituição de 88 foi o divisor de águas. Antes, os concursos não eram obrigatórios e a contratação podia se dar via indicação ou por conhecimento na área. A partir de 1988, os concursos foram estabelecidos como forma obrigatória de seleção. Em Brasília, o governo do Distrito Federal sancionou a Lei dos Concursos, que cria regras para os certames. Já no âmbito federal, ainda tramita no Congresso Nacional propostas que estabelecem regras. Hoje, sem uma lei definida em todo o país, há muita insegurança entre as pessoas que disputam uma vaga, o que as leva a recorrer ao judiciário. No começo do ano passado, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça considerou que aprovados dentro do cadastro de reserva têm garantido o direito à nomeação quando houver o surgimento de novas vagas, desde que dentro do prazo de validade do concurso. O STJ tem decidido que hoje aprovado dentro do número de vagas tem direito líquido de certa nomeação e os aprovados dentro do cadastro de reserva, ainda que expirado o prazo de validade do concurso, tem direito à nomeação se demonstrar que surgiram as vagas ou que tem nessas vagas terceirizados, comissionados, requisitados, contrato temporário. Isso dá uma tranquilidade para quem busca a carreira pública absurda, porque antes você passava em concurso público e passava em primeiro lugar e não era chamado. Com as decisões mais recentes do STJ, especialmente, o concurseiro tem a garantia, já que falta uma legislação nacional nesse sentido, e aí o tribunal está legislando, de que ele vai ser nomeado. Quer dizer, vai conseguir o seu direito ser respeitado. E no próximo bloco, terceirizados. Quem são e como são contratados? Até já!
Agora você vai conhecer os chamados terceirizados. São profissionais que trabalham em órgãos públicos e particulares, em atividades fundamentais, mas que muitas vezes são discriminados. Terceirização de mão de obra. Não chega a ser algo novo no mercado de trabalho, mas no Brasil esse assunto ganhou repercussão a partir dos anos 80, início dos anos 90. Terceirizar é delegar um serviço ou uma atividade a um terceiro fora da empresa. A terceirização é feita por meio de contrato, feita entre o prestador do serviço e um tomador, podendo ser temporário ou permanente. Nos 3 prédios em que Dadinho é síndico, ele viu que precisaria contratar 10 vigias para garantir segurança 7 dias por semana, 24 horas por dia. Para ter mais tranquilidade, ele resolveu contratar uma empresa e terceirizar esse trabalho. Motivo de doença, motivo de férias, você tem o funcionário substituto imediatamente pela empresa terceirizada. Se falta um funcionário hoje aqui, a empresa tem 4 horas para substituí-lo. E você tendo o funcionário diretamente do condomínio, ou seja, aquele funcionário orgânico, você não tem essa facilidade. O custo normalmente é um pouco maior, porque envolve exatamente esse serviço a mais, né? Esse plus a mais, que chega a ser aí em torno de 30% a 35%, mas que isso compensa pelo pacote de serviços prestados. No Brasil, os primeiros sinais de terceirização apareceram por volta de 1950, com a chegada das multinacionais. Segundo o Ministério Público do Trabalho, atualmente existem 31 milhões de trabalhadores terceirizados e 12 milhões de empresas que terceirizam. Se destacam os setores de limpeza, saúde, construção civil e o bancário. A partir dos anos 70, surgiram leis para normatizar as relações entre terceirizados e tomadores de serviço, e especialmente em relação à garantia do salário. O TST estabeleceu, na súmula 331, que o tomador tem responsabilidade subsidiária sobre as obrigações do prestador. O que quer dizer isso? Quer dizer que, se o prestador não paga, o empregado, depois do trabalhador tentar receber, obviamente que na esfera judicial, desse prestador, vai partir para a cobrança do tomador. Então, o tomador tem responsabilidade. Qual é o fundamento? É o que nós chamamos, em termos jurídicos, de culpa in neligendo in vigilando, ou seja, este tomador responde por quem ele contratou e pela fiscalização da execução desse contrato. A prestadora, ou seja, a empresa que contrata o trabalhador, tem obrigação de pagar todos aqueles direitos que devem ser pagos por qualquer outra empresa, porque ela está contratando os colaboradores pela CLT. O contratado tem os direitos de qualquer trabalhador: 13º salário, intervalo entre as jornadas, recolhimento do FGTS, limite de jornada de trabalho, inclusive na questão salarial. Há uma novidade na jurisprudência do TST. O trabalhador terceirizado tem direito a receber o mesmo salário daquele trabalhador que exerce a mesma função contratado diretamente. O direito à isonomia entre terceirizado e contratado direto. Como terceirizado, eu trabalho há 5 anos. E problema também não tive nenhum, chateação não. Problema de empresa, não. Paga um ticket, a passagem e o salário, sempre na data certa. Quem dera que fosse assim com todos os terceirizados. Essa terceirizada tem motivos para não querer se identificar. No caso dela, a empresa contratante vinha constantemente atrasando o salário. Tem uns 6 meses que eles vêm. Um mês ele paga certo, outro mês ele paga atrasado. Da mês retrasado, foi passado. A gente fez uma greve, entendeu? Tivemos que parar para poder ver se recebia. Recebemos no dia 17. Ainda sobre a ameaça de cortar o nosso ponto se nós não retornássemos a trabalhar. Outro aspecto que chama atenção: o índice de acidentes de trabalho entre os terceirizados é alto. A capacitação desse trabalhador terceirizado, ela é pior do que a capacitação do empregador principal, até por falta de tempo. E o resultado disso é um maior número de acidentes de trabalho. A cada 5 acidentes de trabalho, 4 deles são terceirizados. As dificuldades desses trabalhadores não param por aí.
Na terceirização de mão de obra, muitas vezes o terceirizado ele tem um prazo contratual inferior a 12 meses. Isso dificulta para esse terceirizado o gozo de alguns direitos, como o gozo de férias efetivo, não apenas o recebimento da remuneração. Dificulta também que ele complete o tempo necessário para obter a aposentadoria por tempo de serviço e gera um resgate maior do seguro-desemprego, porque há um rompimento contratual sucessivo. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revelou que a terceirização, por gerar maior rotatividade dentro da empresa, gera um aumento do seguro-desemprego. Isso porque, muitas vezes, o período de contrato é inferior a 1 ano. E isso é um complicador para o terceirizado cumprir a legislação previdenciária de 35 anos para se aposentar. O mesmo estudo apontou que o terceirizado só conseguiria se aposentar com 80 anos em média. É preciso prestar atenção também para as licitações. Muitas vezes, a empresa vencedora acaba não tendo o capital necessário para arcar com o custo do trabalhador. Por isso, os editais estão cada vez mais exigentes, selecionando previamente empresas mais sólidas com mais lastro financeiro. No Superior Tribunal de Justiça, o olhar é atento para esses aspectos. Aqui, por exemplo, são 25 empresas terceirizadas, com cerca de 1.600 funcionários que atuam nos mais diversos setores: vigilância, segurança, limpeza e também no setor de tecnologia de informação. Para o trabalhador, ficam algumas dicas de como se proteger. O trabalhador ficar atento, extremamente atento sobre as condições de solvência da empresa. Qualquer suspeita, qualquer atraso de salário, qualquer falta de recolhimento, por exemplo, de FGTS, e o trabalhador pode fiscalizar o recolhimento do FGTS mês a mês, se cadastrando e se valendo dos meios de comunicação que a Caixa Econômica disponibiliza, que não são poucos. Então, o trabalhador está extremamente atento sobre o que está acontecendo com a empresa prestadora de serviço. Qualquer sinal, qualquer boato de suspeita de falta de condições de solvência, comunicar o gestor do contrato na administração pública, que geralmente escala um servidor público para atuar como gestor de contrato, comunicar o sindicato, comunicar o Ministério Público do Trabalho, se for o caso, que pode ser feito inclusive por meio de denúncia anônima, comunicar a fiscalização do trabalho à DRT. E daqui a pouco, uma entrevista com a juíza Noêmia Aparecida Garcia Porto. Já, já. Confira agora a entrevista com a juíza Noêmia Aparecida Garcia Porto, diretora da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, ANAMATRA. Ela conversou com a repórter Larissa Trevisan. E para conversar conosco, para explicar como é que funciona, quais são os deveres e os direitos dos trabalhadores e os tipos de contrato de trabalho, está aqui no estúdio a juíza Noêmia Porto, que é diretora da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Noêmia, muito obrigada pela sua presença. E eu queria que você começasse explicando para a gente quais são os tipos de contrato que existem hoje. Bem, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de participação. Bem, no direito do trabalho, nós trabalhamos basicamente com 2 tipos de contratos. O contrato a prazo indeterminado e o contrato a prazo determinado.
O contrato a prazo indeterminado é sempre o contrato presumido. É o contrato que o direito do trabalho mais atua para que ele perdure. Já o contrato a prazo determinado, ele é uma excepcionalidade, porque ele não mantém o trabalhador empregado a longo prazo. Talvez a situação mais conhecida em geral seja o contrato a prazo determinado a título de experiência. É um contrato comum no mercado, é um contrato que pode perdurar até 90 dias e esse contrato só admite uma única prorrogação. Se houver mais de uma prorrogação, ou se esse contrato suplantar 90 dias, ele é automaticamente transformado num contrato a prazo indeterminado. E existem diferenças entre o contrato a prazo indeterminado e determinado. Por exemplo, um trabalhador dispensado no contrato a prazo indeterminado, ele tem direito à famosa multa de 40% sobre o FGTS. Já o trabalhador do contrato a prazo determinado, como regra, ele não tem direito à indenização de 40% sobre o FGTS. Existe uma legislação específica para trabalhadores terceirizados? No mercado hoje se conhece muito, não apenas no Brasil, mas fora do Brasil também, a chamada terceirização de serviços, quando uma empresa intermediadora de mão de obra fornece trabalhadores especializados, por exemplo, em manutenção, limpeza, segurança e outros mais. No Brasil não existe nenhuma legislação específica para esse tipo de intermediação de mão de obra. A única lei que nós temos é uma lei de 1974, mas essa lei não trata de terceirização de serviços. É uma lei que trata da contratação de trabalhadores temporários, que é diferente de terceirização. O fato da gente não ter uma lei específica é bom ou é ruim para o trabalhador terceirizado? Essa pergunta é muito difícil, porque é possível imaginar que se nós tivéssemos uma legislação regulando, ela poderia, quem sabe, trazer algumas balizas, alguns limites para a terceirização e, claro, estabelecer direitos para esses trabalhadores. Mas, por outro lado, uma lei pode legitimar a terceirização. E a terceirização ela é bastante complicada, na medida em que ela, na prática, significa sempre redução de salários, a precarização dos trabalhadores no nível sindical e há um índice muito alto de doenças profissionais e acidentes de trabalho com os trabalhadores terceirizados. Na administração pública brasileira, tanto faz federal, estadual ou municipal, tem recebido um fenômeno que é a invasão da terceirização de serviços. E o trabalhador concursado do cargo efetivo, ele, exatamente por ter mais estabilidade no emprego, por vezes, não pratica aquilo que deveria ser o seu dever, que é tratar o trabalhador terceirizado com o mesmo respeito e a mesma consideração. Como um colega de trabalho? Como um colega de trabalho. E há denúncias, realmente, de desigualdade no ambiente de trabalho, de bloqueio aos terceirizados que não podem utilizar o mesmo refeitório dos trabalhadores dos cargos efetivos, já houve denúncia nesse sentido. Também a denúncia dos terceirizados reivindicando salários melhores, porque, na visão deles, o que é verdadeiro, exercem atividades tão importantes quanto os trabalhadores dos cargos efetivos e recebem uma remuneração efetivamente inferior. O que há de recente na questão da lei do trabalho temporário, bem recente mesmo, é que uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego passou a elastecer o prazo do contratado temporário, aquele para uma substituição eventual de mão de obra. Antigamente, o prazo máximo concebido era de 6 meses, agora vai passar a ser de 9 meses. Então, note bem a diferença. O temporário substitui a mão de obra por um tempo determinado. 6 meses, 3 meses, mais recentemente, 9 meses. O terceirizado não. Ele é um contrato a prazo indeterminado, é uma mão de obra permanente e feita mediante intermediação de uma outra empresa. O assunto é tão delicado no Brasil, a falta de lei, que é assunto atualmente de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. O Supremo aceitou o tema como de repercussão geral e deve decidir, talvez nos próximos meses, quais são os efeitos da terceirização, pensando na pessoa do trabalhador. Talvez para os trabalhadores o que a repercussão geral possa significar é, de alguma forma, a sedimentação da jurisprudência finalmente, porque o Tribunal Superior do Trabalho vem procurando tratar o assunto da terceirização. O Tribunal Superior do Trabalho hoje tem a principal regulação da terceirização do Brasil, através das suas súmulas,
mas nada há em definitivo sobre o tema até que a Corte Constitucional do país diga, afinal de contas, quais são os efeitos da terceirização. Doutora Noêmia, os concursados, existe uma legislação que se aplica a eles? Sim, no caso dos concursados, é possível uma contratação temporária para atender um excepcional interesse público. É necessário processo seletivo, um processo seletivo público com critérios objetivos de seleção, ainda que esse contrato não possa perdurar por mais de 2 anos. Noêmia, eu agradeço muito a sua presença, muito obrigada, e a gente fica por aqui. Para assistir ao programa pela internet, é só acessar o site do Tribunal. O endereço é este aqui, ó, que aparece na tela. Você também pode conferir os vídeos no perfil oficial do STJ no YouTube. Obrigado pela audiência e até a semana que vem. Tchau, tchau.